Olá, meu nome é Ovidio Neto e eu sou professor de informática. Vou trabalhar com vocês agora sistemas operacionais. Quando nós falamos em sistemas operacionais, nós estamos falando do principal software do meu computador, né? Como eu já havia dito para vocês, o software, que é a parte lógica do computador, ou seja, os programas, ele pode ser dividido em 4 categorias, né? Nós temos os sistemas operacionais, que é o foco do que nós vamos falar agora, daqui a pouco eu vou explicar melhor. Nós temos os utilitários, né? Quando a gente pensa em utilitários, são os softwares que auxiliam na manutenção do computador. Principal exemplo de utilitário, antivírus, não é? Nós temos também os aplicativos, que são aqueles softwares que têm uma função, ela tem aquela função. Então, por exemplo, o Word, ele é um aplicativo, porque qual é a função do Word? Criar textos. O Excel, ele é um aplicativo para criar planilhas eletrônicas, por exemplo. Aí nós temos também as linguagens de programação, que são aqueles programas que você utiliza para fazer outros programas, tá certo? Muito bem, falei de 3 tipos. Qual que falta agora? O principal. O principal a gente deixa sempre por último, não é? Que são os sistemas operacionais, que é o primeiro software a ser instalado no seu computador. O sistema operacional, obrigatoriamente, tem que ser o primeiro programa a ser instalado. Não adianta eu querer instalar o Word, por exemplo, ou um aplicativo de texto qualquer, o BR Office, que seja, se eu não tiver um sistema operacional instalado lá no meu computador. Comprei meu computador. Então o que eu comprei? Eu comprei o hardware, não é isso? Eu comprei a parte física do computador. Com essa parte física, o que eu vou fazer com essa parte física? Eu tenho os equipamentos. Porém, se eu não tiver os programas instalados lá, de nada adianta. Comprei. O que eu vou fazer? Eu tenho que instalar o sistema operacional. Porque quando eu ligo o computador ele faz o que a gente chama de processo de boot, né? O que é o processo de boot? Lembrando que boot, né? O que é o processo de boot? O processo de boot é o processo de inicialização do computador. Quando você liga o seu computador, ele obrigatoriamente vai fazer todo um processo. E a função do boot é buscar o sistema operacional. Ele vai procurar o sistema operacional. Por isso que nós chamamos de ordem de boot. O que significa a ordem de boot? Ordem de boot é a ordem das unidades onde serão procurados o sistema operacional. Se você pensar nos computadores antigos, lembra do disquete? Né? Até o flop, ou pode chamar de flop disk, né? O disquete. Hoje você compra o computador, nem vem mais o drive de disquete. Mas enfim, quando você tinha o disquete, obrigatoriamente a gente utilizava os disquetes para fazer as instalações do computador. Porque antes de instalar o sistema operacional, eu obrigatoriamente tenho que ter uma partição. Então eu utilizava um software, um programinha chamado FDisk. E esse FDisk que era para particionar o HD. O que é HD? Reparem que quando a gente vai chegando no fim das aulas, a gente começa a ter um monte de conceito que nós vimos ao decorrer das outras aulas. A gente está juntando... Sabe quando você vai juntando várias massinhas e cria uma ação? É isso que nós fizemos aqui. A gente está criando toda uma área de conhecimento. O HD, que é o hard disk, não é isso? Disco rígido. Eu posso particionar esse HD. Eu posso criar espaços. Eu posso, por exemplo, particionar o HD em 2 pedaços, né? E eu posso criar, por exemplo, um sistema operacional com uma partição do HD com Windows e outra partição do HD com Linux, por exemplo, tá? E quem que fazia, né, esse processo de particionamento? O FDisk, que eu colocava no disquete. Por isso que quando você ligava o computador, pode puxar pela memória, ele acendia, quando você estava ligando o computador, acendia a luzinha do disquete. O que era aquela luzinha do disquete que estava sendo acesa? Ele estava procurando o sistema operacional lá. Ah, não achou. Aí ele ia e procurava no HD. Ou até mesmo antes no CD, né, no CD-ROM, e depois, por último, ele procurava no HD e aí sim achava e fazia o processo de inicialização. Tudo isso acontece com o que a gente chama de ordem de boot, que é a busca pelo sistema operacional, né? Normalmente, naquela época, a gente usava o A2
para o disquete, o D dois pontos para o CD e o C dois pontos para o HD. Muito bem. Uma vez, e essa ordem de boot, ela também podia ser trocada usando o setup, né? O setup, que é uma função também, a gente pode considerar de memória ROM, né? Tanto o post, o setup e a BIOS são exemplos de memória ROM. Lembrando, memória ROM, Read Only Memory, memória somente de leitura, não é isso? A memória somente de leitura é aquela memória que, uma vez gravada, eu acesso todas as informações, porém eu não posso alterá-las, tá certo? Legal. Com isso, no setup, por exemplo, o setup que na maioria das máquinas é sempre acionado com o botão delete. Reparem que quando o seu computador está ligando, que ainda está no processo de inicialização, normalmente no canto inferior esquerdo aparece assim, ó, press del to enter to setup. Ou seja, pressione delete para entrar no setup. Se bem que depende da placa-mãe. Tem placa-mães que é o F2, mas a grande maioria é a tecla delete. E lá no setup eu consigo trocar a ordem de boot. O que é a ordem de boot? É a ordem com que eu vou buscar o sistema operacional. Muito bem. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Para a gente entender o que é sistema operacional, a gente tem que entender como ele é instalado e, consequentemente, como ele é procurado. O instalado, eu preparei uma apresentação onde eu já vou mostrar para vocês. Para fechar essa parte, quando eu penso em sistemas operacionais, o sistema operacional que vem na nossa cabeça logo de cara, quem que é? É o Windows, não é? O Windows, ele é um sistema operacional desenvolvido pela empresa Microsoft, não é isso? Então, o Windows, ele é desenvolvido pela Microsoft. O Windows, que tem a ideia de quê? O Windows em inglês significa janelas, não é isso? O Windows significa janelas. Por isso que o termo janela na informática é muito comum. Ah, tá vendo aqui na janela? Aqui nessa janela é a barra de título. Aqui nessa janela eu tenho a barra de rolagem. E assim vai. Por quê? Até a chegada do Windows, né, o primeiro Windows versão 3.10, mas que ficou forte mesmo, foi o Windows 3.11, passando aí, pulando alguns, né, os mais importantes, passando pelo Windows 95. O Windows 95, qual que foi a grande mudança do Windows 95? Até o Windows 3.11, a gente, quando ligava o computador, ele entrava pelo DOS. Para eu entrar no Windows, eu tinha que digitar lá o Win e ele abria o Windows lá. A partir do Windows 95, o computador já, ao ser ligado, já se iniciava pelo Windows e já tinha o botão iniciar, já tinha essa carinha mais ou menos como agora. Aí depois nós tivemos o Windows 98, que teve bastante mercado, né? Nesse meio tempo nós tivemos o Windows ME, o Windows Millennium, que não pegou muito bem, foi um dos, eu acho que junto com o Vista, foi os dois grandes fracassos da Microsoft em relação ao Windows. Então nós tivemos o Windows ME, depois tivemos o Windows XP. O que a Microsoft errou no Windows ME, ela obteve sucesso no Windows XP, né? Eu conheço gente que usa o Windows XP até hoje e não abre mão. O Windows XP ele veio com muitas revoluções na época. Aí depois nós tivemos o Windows 7, na verdade, aí nós tivemos o Windows Vista, que não foi bem sucedido, na minha opinião, né? O Windows Vista ele foi lançado antes do que deveria, tá certo? Por isso teve uma série de bugs, uma série de reports. O que a Microsoft inteligentemente fez? Ela lançou o Windows 7 em sequência. Se você analisar friamente e tecnicamente, o Windows 7 é o Windows Vista. O Windows 7 ele é o Windows Vista com os erros reparados, vamos chamar assim. Se bem que, como qualquer sistema, não só o Windows, ele nunca está pronto. Não é verdade? Todo sistema ele está sendo atualizado. O sistema aí da sua empresa, com certeza, já passou por atualizações e se não passou, vai passar. E se já passou, vai continuar passando. Aí, até hoje, nós temos aí um grande em evidência o Windows 8, né, que ele já veio mais com essa cara para trabalhar no mobile, né, ser mais responsivo, né, ele trabalhar de uma forma multiplataforma. Então, nessa primeira etapa, nós vamos falar bastante sobre o Windows, tá? Eu separei aqui 5 aulas sobre o Windows para poder detalhar para vocês, mas a gente também não... Aí, o que acontece? Só para finalizar, o Windows, qual é o conceito quando você olha algo na janela? Quando você vai aí na sua casa ou no seu trabalho e você olha uma janela. Quando você olha uma janela, você não vê várias coisas ao mesmo tempo?
A ideia da Microsoft com o Windows foi isso. Por quê? Ele é um sistema operacional multiplataforma. Ele é um sistema operacional multiplataforma. Com isso, pelo fato dele ser multiplataforma, eu consigo, né, e além de ser multitarefa. O que significa multitarefa? Ele executa várias tarefas ao mesmo tempo. Você não consegue abrir lá, por exemplo, o Internet Explorer e o Word ao mesmo tempo? Você não consegue abrir o Word, Excel e PowerPoint ao mesmo tempo? Porque ele é multitarefa. Coisa que o DOS, coitado do DOS, né? O DOS que significa Disk Operational System, sistema operacional de disco. O sistema operacional de disco, ou simplesmente DOS, ele era monotarefa. E uma série de restrições, poder salvar arquivos com até 8, com só até 8 caracteres, entre outras coisas. Eu vou separar, na última etapa, antes de a gente entrar em Linux, eu separei alguns comandinhos de DOS para mostrar para vocês, mas só para já matar a curiosidade, o DOS, por exemplo, é esse carinha aqui. Olha que coisinha feia aqui, ó, vamos ver. Olha só, essa telinha preta, isso aqui é o DOS, tá certo? Então, o famoso prompt do MS-DOS. Mas, a seguir cenas do próximo capítulo, eu vou mostrar para vocês. Com isso, eu acho que tá claro essa introdução inicial. Não podemos esquecer do Linux, então a gente vai fazer aí umas 3 aulas de Linux também, né? O Linux, que ele é um sistema operacional free, ele surgiu aí por causa de um finlandês chamado Linus Torvalds, mas isso a gente vê com mais detalhes mais para frente. É importante mencionar também o Unix, que é um sistema operacional de grande porte, tá? E hoje, quando a gente fala em mobile, quando não tem como falar de informática hoje, e não falar dos smartphones, não falar dos tablets, né, que são os tipos de computadores, que a gente já estudou também, os tipos de computadores. Hoje, quando a gente fala em mobile, em smartphone, a gente tem 3 grandes sistemas operacionais no mercado, né? Nós temos o iOS, para os fãs aí do iPhone, né? Você tem o iOS e o iOS, que é o sistema operacional para trabalhar com os Apples aí. Você tem o Android, né? Que é da Google, e o Android você tem aí em grande potencial, principalmente em aparelhos Samsung, Motorola, né? Motorola agora já é a segunda empresa com maior número de sistemas operacionais Android. E nós temos o Windows Phone. O Windows, que sempre foi líder de mercado no mundo desktop, no mundo dos smartphones, o Windows é mero coadjuvante, né? Com o Windows Phone aí, eu não conheço muitas pessoas que têm ainda, vocês podem ver, pergunta para os seus amigos. Eu creio que com o passar do tempo ele possa ganhar mais mercado, mas por enquanto ele ainda é, podemos dizer, modesto. Se comparar ele com o primo dele, o Windows Phone, ele é um tanto quanto modesto. Muito bem, feita essa explanação inicial, como eu sempre gosto de fazer com vocês, o que eu trouxe aqui nas apresentações para poder detalhar? A parte de instalação do Windows 7. Então, explanação inicial, ok, certo? Instalação e configuração, e vamos ver aqui principalmente essa parte de trabalhando com pastas. Aqui, quando a gente pensa em instalação e configuração, nós temos o seguinte, o que tem que ficar claro para vocês? Que para saber se é possível instalar um determinado sistema operacional em um computador, é preciso saber de quais requisitos de hardware e sistema precisa para poder funcionar. As peças necessárias para que o Windows 7 funcione em uma máquina são processador de 1 GHz ou superior de 32 bits, tá certo? Ou, melhor ainda, 64 bits. 1 GB de RAM, né? Pensando num sistema 32 bits, ou 2 GB de RAM, pensando em um sistema 64 bits. 16 GB de espaço em disco disponível, ou, quando for 32 bits, ou 20 GB se pensarmos em 64 bits. Além de um dispositivo gráfico, né, o DirectX 9, né, o DirectX 9, com driver WDDM de 1.0 ou superior. Antes de eu ir para a próxima etapa, tem que ficar claro para vocês têm que entender quais são as configurações mínimas,
tá? As configurações mínimas que irão permitir o meu computador funcionar com eficácia. É mais ou menos assim, você tem um Chevette, né? Se bem que eu tenho alguns amigos que já colocaram o motor no Chevette, o motor de Opala no Chevette ficou legal. Mas enfim, você tem um Chevette, não adianta você querer colocar um motor de Ferrari nesse Chevette. Olha, o Chevette eu não duvido nada, vou usar outro modelo, um Fiat 147, porque Chevette, volta a dizer, eu já vi coisas com Chevette, de até estourar pistão e estragar o capô. Mas enfim, vamos voltar aqui para o sistema operacional. Se você pensar num Fiat 147, não adianta eu querer colocar um motor de uma Ferrari num Fiat 147, porque o Fiat 147 não vai aguentar. Não adianta você ter um fogão 4 bocas e querer ter um forno gigante. Ou seja, não adianta eu querer ter um sistema operacional potente se eu não tenho um hardware potente. Hardware e software andam lado a lado sempre. Por mais que quem trabalha com hardware fale mal de quem trabalha com software, e quem trabalha com software fale mal de quem trabalha com hardware, fale mal que eu digo, tem os seus atritos, vamos dizer assim, um depende do outro. Então, eu quero ter um sistema operacional, eu quero ter um Windows 7, seja ele 32 bits ou 64 bits, eu tenho que ficar atento às recomendações mínimas. Por sinal, não só o Windows, quando você compra qualquer programa, repare que ele sempre vai ter configurações mínimas e configurações recomendadas. Fiquem atentos a isso. Então, um joguinho, por exemplo, ou você passou no concurso, você vai cuidar da parte de sistema de informação da empresa. Aí você compra um sistema de informação muito potente que não roda nos equipamentos dos setores. Eu já prestei consultoria para uma grande empresa de venda de remédio, não vou citar o nome. O que aconteceu? Eles tinham um sistema operacional, né, chamado MDLog, e eles queriam mudar esse sistema de informação. Eles queriam mudar um sistema porque eles estavam com um número grande de clientes e aquele sistema não comportava mais. E eles compraram um sistema de informação bem melhor na época do que esse MDLog que eles tinham. Só que qual foi o grande erro? Um sistema de informação é uma fortuna. Eles gastaram muita grana no sistema de informação. Só que na hora de levantar os custos, eles esqueceram que o novo sistema de informação não rodava nas máquinas que tinham na empresa. Olha que loucura, pessoal. Então, a empresa tinha lá 300 computadores e aqueles 300 computadores rodavam o MDLog perfeito. Foi mudar o sistema. Quando mudou o sistema, os computadores não suportaram. Moral da história, tirou o MDLog e não conseguiu entrar o sistema novo. O que aconteceu com a empresa? A empresa ficou sem sistema. Tá? Aí ela tinha um grande conflito. Ou ela voltava para o MDLog e aquela grana que ela gastou no sistema ela joga fora, ou para rodar o sistema que ela gastou uma fortuna para comprar, ela tinha que comprar 300 máquinas novas. E isso não estava no budget do projeto, não estava no custo do projeto. Conseguem perceber a diferença? E aí depois contrataram a empresa que eu trabalhava na época para fazer essa consultoria de transição. Gastaram mais dinheiro ainda. Então, isso pensando num modo corporativo. Mas pensando em você aí, na sua empresa, de repente, ou na sua vida pessoal, não adianta você querer colocar o Windows 8, o Windows 7, como eu mostrei aqui, e você não ter as configurações mínimas. Eu digo mais, não fique preso só às configurações mínimas, as configurações recomendadas, tá? Então, pensando num sistema de informação onde eu acabei de dar um exemplo verdadeiro, mega importante, ou até um jogo. Não adianta você comprar um jogo, aí sua placa de vídeo, por exemplo, não suporta ele, tá? Então fiquem atentos a essas informações. Voltando aqui, a diferença entre os sistemas operacionais, tá? SOs, sistemas operacionais de 32 bits e 64 bits está na forma em que o processador do computador trabalha as informações. Ou seja, as informações elas são trabalhadas com uma velocidade muito superior pelo processador, tá? Continuando aqui, o sistema operacional de 32 bits tem que ser instalado em um computador que tem o processador de 32 bits. Também, pessoal, não adianta eu ter um sistema operacional de 64 bits e eu tenho um processador de 32 bits. Tá ok? E a mesma coisa o inverso. Assim como, né, continuando aqui a frase, assim como o de 64 bits tem que ser instalado em um computador de 64 bits.
Computador 32 bits, sistema operacional 32 bits. Computador 64 bits, sistema operacional 64 bits. Os sistemas operacionais de 64 bits do Windows, segundo o site oficial da Microsoft, isso eu busquei para vocês, tá? Podem utilizar mais memórias que as versões do 32 bits. É claro, é óbvio, porque se eu vou trabalhar com... Só para vocês terem uma ideia, quando eu falo em bit, 8 bits são 1 byte, tá certo? 8 bits são 1 byte. Cada bit, eu sempre vou ter, por exemplo, se eu pensar em 8 bits, 2, 4, 6, 7. Se eu pensar em 8 bits, um bit é o seguinte, o último bit é o menos significativo. Ele vale 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. O próximo bit vale 2 elevado à primeira. 2 elevado à primeira é 2. O próximo bit vale 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. O próximo bit é 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, 8. O próximo bit é 2 elevado à quarta, 16. Ou seja, onde que eu quero chegar? Cada bit que eu vou à esquerda, reparem que ele está dobrando o seu valor. Então, por exemplo, eu tenho 8 bits. Se eu somar todos esses bits aqui, eu chego no número 255. Consequentemente, o próximo bit aqui é o 256. Moral da história, um bit a mais, eu dobro o meu potencial. Imagina aqui quando eu falo de 32 bits para 64 bits. De 32 para 33 eu já dobro. 33 para 34 eu dobro novamente. 34 para 35 eu dobro novamente. E assim vai para o 64. Só para vocês terem uma ideia da grandeza dessa diferença, do abismo que existe nessa diferença. Voltando aqui, isso ajuda a reduzir o tempo dos processos para dentro e para fora da memória, armazenando um número de informações na memória de acesso aleatório, a RAM, né, a memória RAM, em vez de fazê-lo no disco rígido. Então ele vai utilizando a memória RAM ao invés de usar o rígido, por isso que eu ganho o disco rígido, por isso que eu ganho muito tempo. Por outro lado, isso pode aumentar o desempenho geral do programa. Para saber se o Windows é de 32 bits ou 64 bits, tá? Para você não sabe se o seu computador é 32 bits ou 64 bits. Basta clicar no botão iniciar, botão direito em computador e clique em propriedades. A gente, numa parte aqui da aula, eu vou mostrar com mais detalhes para vocês a parte de computador e a gente desvenda isso com mais tranquilidade. 2. Em sistema, é possível exibir o tipo de sistema. Então você tem essas duas opções, ou pelo computador ou pelo sistema. A instalação aqui, tá, pessoal? Para instalar uma versão de 64 bits do Windows 7, você precisará de um processador capaz de executar uma versão de 64 bits do Windows. Ou seja, os benefícios de um sistema operacional de 64 bits ficam mais claros quando você tem uma grande quantidade de memória RAM. É claro, a memória RAM ela auxilia no processo. Então, quanto mais eu tiver de memória RAM, lembrando que RAM é a memória principal do meu computador, é a Random Access Memory, memória de acesso aleatória. Quanto mais eu tiver de RAM, mais desempenho eu vou ter. Ou seja, é necessário eu ter 4 GB ou mais de memória RAM, tá? Nesses casos, como um sistema operacional de 64 bits pode processar grandes quantidades de memória com mais eficácia do que os de 32, coisa que eu já falei, acho que já está claro para vocês, o sistema de 64 bits pode responder melhor ou executar vários programas ao mesmo tempo. Lembrando, qual é a ideia do Windows? Multitarefa. Se ele é multitarefa, eu vou rodar mais programas ao mesmo tempo. Quanto melhor o meu desempenho, mais programas ao mesmo tempo eu posso utilizar. Aqui eu tenho, né? Uma maneira prática de usar o Windows 7 é reinstalá-lo sobre o sistema operacional utilizado na máquina. Nesse caso, você já tem um sistema operacional e você pode instalar por cima, por exemplo, do Windows XP. Então a versão do Windows 7, seja ele 32 bits ou até mesmo em cima do Vista, também pode ser. Você também pode colocar o Windows 7 de 64 bits por cima do Windows Vista de 32 bits, ou o Windows 7 de 32 por cima do Windows Vista de 64. Reparem que essa coluna da esquerda ela é sempre mais forte do que a coluna da direita. Eu sempre consigo instalar por cima de uma versão
anterior, porque eu aproveito o que eu tenho nas versões anteriores e coloco as novidades, eu coloco as atualizações, tudo bem? Em cima disso, eu posso também começar de um computador sem sistema operacional, um computador formatado, nada me impede, tudo bem, pessoal? Antes de iniciar a instalação, a gente sempre deve verificar qual tipo de instalação será feita, encontrar, e ter em mãos a chave do produto. Pessoal, a gente está falando de um sistema pago. A gente está falando de um sistema que você paga por essa licença. Então você obrigatoriamente tem que ter a chave do produto, tá? Essa chave, ela é feita quando você tem o sistema original. Ligando o computador, aqui é o que eu tinha explicado para vocês, onde você pode, na inicialização do computador agora com o próprio CD, ele já vai fazendo a instalação, ela vai correndo passo a passo, tá? Onde você vai ter uma página de instalação do Windows e, consequentemente, você vai poder aí fazer o que você precisa, tá certo? Se a página de instalação do Windows não aparecer, você tem que pressionar alguma tecla para essa instalação poder prosseguir. Então, a instalação do Windows ela é bem intuitiva, porque lembra, até tem essa brincadeira quando você vai instalar algum programa, que a gente fala o famoso next, 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 não é? Ela vai seguindo as telas passo a passo, né? Que o next em inglês é próximo. Aí você pode escolher essas opções avançadas, buscando sempre a opção desejada. Aqui eu trouxe para vocês podem dar um pause na tela, tá? Aqui eu trouxe um link da própria Microsoft, tá? Esse endereço aqui, tá? Ele já explica em português, tá? Se você quiser verificar aqui, ó. Deixa eu só sair aqui. Ó, só para vocês verem, deixa eu mostrar rapidinho. Eu tô com acesso à internet, só para vocês verem rapidinho que legal aqui, ó. Se eu colar aqui, tá? Então aqui, ó, ele ensina, ó, instalando e reinstalando o Windows. Isso aqui é do site da Microsoft, tá? Então aqui vocês podem aqui olhar todas essas opções da Microsoft para poder instalar o seu Windows com sucesso, tá? Uma diquinha que eu trouxe. E uma outra opção bem bacana é usar um comandinho chamado msconfig. MS de Microsoft, config de configuration, ou seja, configuração Microsoft. Que se você clicar no iniciar, tá vendo que tem aqui o executar, tá, o cursor tá piscando ali? Se você digitar msconfig, ele abre a pagininha de configuração, onde você tem a inicialização do sistema, os serviços, todos os passos aqui bonitinho. Eu vou mostrar para vocês ao decorrer das aulas mais detalhes sobre o msconfig, ok? Para finalizarmos essa aula bem interessante inicial aqui, vamos voltar aqui para a nossa apresentação e fecharmos fazendo um gostosinho exercício. Muito bem, pode apertar o pause aí na tela de vocês para vocês verem o exercício. Então, exercício para o cargo de técnico de tecnologia da informação, tá? O Windows possui uma ferramenta simples, muito utilizado por quem presta manutenção em computadores, que permite alterar configurações do sistema. Entre essas configurações é possível indicar quais serviços deverão ser carregados e quais programas deverão ser inicializados automaticamente quando o computador é ligado. Esta ferramenta pode ser chamada no prompt com o comando. Acabei de mostrar para vocês, né, pessoal? msconfig. Não esqueçam disso. Tudo que fala sobre configuração de Windows você acessa só em cima do msconfig. MS Microsoft. Config de configuration. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.